Assim diz a palavra de Deus, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 24. O livro de Mateus foi escrito, segundo consta, obviamente, por Mateus, um dos discípulos de Jesus, que era um publicano, odiado pelos judeus porque eram cobradores de impostos. Mateus foi chamado por Jesus para ser um dos seus apóstolos. Mateus escreveu para os judeus da época. No capítulo 24 do livro, os discípulos pedem que Jesus lhes diga quando virá o final dos tempos. E Jesus começa a dizer todos os sinais de que esse fim se aproximava. Dentre os sinais estavam os dos falsos profetas. Atualmente não existem mais profetas. Leia Hebreus capítulo 1, 2. Mas alguns insistem em dizer que são e que falam em nome de Deus. São lobos em pele de cordeiro. São falsos. Têm levado o povo de Deus a pecar. O povo de Deus tem confiado em homens e não no Senhor. Não leem a Bíblia, mas sabem criticá-la usando as palavras dos seus profetas, mentores. Creem fielmente nesses fariseus hipócritas. Muitos pastores evangélicos de hoje estão agindo como falsos profetas. Fazem da palavra de Deus sua fonte de enriquecimento. As igrejas desses falsos profetas são de fato suas igrejas e não de Cristo. Igrejas de eventos, de shows, de palestras parecem mais como um clube social do que com a igreja de Cristo. Lá se ouve de tudo, menos da palavra. Os púlpitos servem até de palanque para comícios políticos e para palestras de autoajuda baseadas na palavra, mas não de culto de louvor e adoração a Deus. Paulo, em Romanos 7, faz uma reflexão profunda do seu estado de espírito. Vivemos a angústia de Romanos 7 hoje em dia, mas muitos não percebem porque não leem a palavra, preferem acreditar nesses falsos profetas. Nesse capítulo de Romanos, Paulo se pergunta: quem poderá me livrar do corpo dessa morte? E mais adiante ele mesmo responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Somente firmados na palavra de Deus em Cristo Jesus, não seremos enganados por esses profetas fakes. O Senhor Deus dá um conselho salvador para Josué no livro de Josué, capítulo 1. Josué se viu sem Moisés e tendo que terminar a jornada da conquista da terra prometida. Estava com certeza inseguro e com medo, mas o Senhor disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é o dever que nós temos, o nosso procedimento. Veja a promessa no final do texto. A ignorância escraviza e leva para o abismo. O conhecimento da palavra de Deus salva a alma, porque nos conduz para a luz e não para as trevas, que é onde esses falsos profetas querem que estejamos. Não se deixem enganar. Sejam como os crentes de Bereia. Abram os olhos e vejam.